Olá, bem-vindos! Aqui a gente pega temas que parecem super complexos, como a sexologia forense, e destrincha tudo para ficar bem claro. Vamos lá! Pois é, como é que se faz para achar respostas objetivas em situações tão delicadas? A gente vai mergulhar num campo que fica exatamente na fronteira entre a medicina e a lei, tentando trazer luz para alguns dos casos mais difíceis que a justiça enfrenta. Basicamente, o que essa disciplina faz é trazer a frieza e objetividade da ciência para o meio de casos criminais que são, por natureza, muito carregados de emoção. A ideia é transformar a incerteza em fatos que possam ser analisados. Ok, o nosso roteiro hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ter uma visão geral do campo. Depois, vamos focar nos crimes sexuais e na questão da vida, como aborto e infanticídio. Na sequência, vamos ver como o corpo vira prova e, por fim, como a ciência apresenta seu veredito. Para começar, então, vamos entender quais são as grandes áreas de atuação da sexologia forense. Onde é que ela é mais necessária, sabe? Então, a sexologia forense entra em cena principalmente em 3 tipos de crime: violência sexual, crimes contra a vida dentro do útero e contra recém-nascidos. E, além disso, também atua em questões cíveis, como, por exemplo, a investigação de paternidade. Cada uma dessas áreas, claro, tem seus próprios desafios. Agora sim, vamos mergulhar no nosso primeiro grande tópico e entender como a própria lei que define a agressão sexual evoluiu com o tempo. Olha só que interessante a mudança que aconteceu aqui em 2009. Antes, a lei era bem restrita. O crime de estupro só podia ter como vítima uma mulher e se referia a um ato específico. Com a nova lei, tudo mudou. A vítima pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e o conceito foi ampliado, juntando o que antes eram 2 crimes diferentes em um só. Um dos conceitos que a lei manteve é o de conjunção carnal. É um termo técnico, mas é super importante. Ele se refere, especificamente, à penetração do pênis na vagina. E essa definição precisa é o que vai diferenciar esse ato de outros. E aí, em contrapartida, a lei trouxe esse outro conceito, o de ato libidinoso. E essa categoria é bem mais aberta, é genérica. Isso foi uma mudança gigantesca, porque passou a incluir um monte de outros atos sexuais forçados. Na prática, isso expandiu muito a proteção que a lei oferece às vítimas. Agora a gente muda um pouco o foco e vai para casos bem complexos que giram em torno do início e do fim da gestação. Aqui a gente tem um debate fundamental. Quando é que a vida começa a ser protegida pela lei? Para a medicina legal, na maioria das vezes, o marco é a fecundação, quando o óvulo é fertilizado. Já para o direito penal, o que mais conta é a nidação, quando o óvulo se fixa no útero. E essa diferença, que pode ser de até 2 semanas, tem consequências jurídicas enormes. Olha só, o infanticídio é um crime muito específico. Não é simplesmente uma mãe matar o filho recém-nascido. Para ser caracterizado como infanticídio, a lei exige uma condição muito particular, que a mãe estiver agindo sob a influência do chamado estado puerperal. E é aqui que o trabalho do perito fica bem delicado. Porque uma coisa é o puerpério, que é a fase fisiológica normal, o pós-parto que toda mulher tem. Outra, completamente diferente, é o estado puerperal, que é uma perturbação psicológica específica que só algumas mulheres desenvolvem. É a comprovação desse estado, e não só do período, que vai definir se o crime foi infanticídio ou homicídio. Ok, a gente viu a teoria, a lei, mas e na prática? Como é que os peritos vão buscar as provas físicas no corpo da vítima? O exame físico inicial pode ser traiçoeiro. Um exemplo clássico disso é o tal do ímen complacente. Ele é mais elástico e pode não se romper mesmo que tenha havido penetração. O que isso quer dizer? Que a ausência de uma lesão visível não prova absolutamente nada. Não dá para concluir nada só olhando. É por isso que o laboratório é tão crucial. A gente tem exames que dão uma pista forte, como a busca pela fosfatase ácida, que é uma enzima do sêmen. É uma prova provável, mas o que bate o martelo mesmo, o que dá a certeza absoluta, é encontrar espermatozoides no microscópio. Aí não tem dúvida. E naqueles casos de suspeita de infanticídio, tem uma pergunta que define tudo. O bebê nasceu com vida, ele chegou a respirar? Para responder isso, os peritos usam uma série de testes chamados de doxamia. O mais famoso deles verifica se o pulmão do bebê boia na água, o que indicaria a presença de ar. O resultado desse teste é o que vai dizer se o caso é infanticídio ou aborto. Beleza. Com todas essas peças do quebra-cabeça em mãos, como é que a ciência fielmente entrega suas respostas para o sistema de justiça? No final das contas, o trabalho todo do perito é estruturado para responder a uma lista de perguntas formais, chamadas de quesitos. Cada pergunta dessa aborda um ponto específico do crime. As respostas a esses quesitos é que vão formar o laudo pericial,
o documento que vai guiar a decisão da justiça. E essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. O objetivo da sexologia forense não é apontar o dedo, não é dizer quem é culpado. O papel dela é trazer luz, é fornecer clareza, é garantir que a justiça seja feita com base em fatos e não em achismos. Mas isso tudo nos deixa com uma reflexão, que é um pouco incômoda. Em um campo que é totalmente dedicado a encontrar fatos, o que a gente faz quando a ciência não tem uma resposta clara? Quando a prova não existe ou é ambígua? O que sobra é a palavra. E é aí, nesse vácuo de certeza, que talvez more o maior desafio de todos para a justiça.